a minha presença? Então, eu sempre encaminho ela no chat, igual agora já deu 19h30, né? Embora esteja ali no Moodle também, né? Eu sempre mando o link dela no chat, para quem, por algum motivo, não pegar junto ao Moodle, né? Então eu mando e tem que preencher no horário da aula, né? Esse foi um acordo nosso, né? Tá bom, já vou preencher então. Eu já até mandei aqui agora, já tá no chat, tá bom? Pra gente poder Tá. começar. Eu vou partilhar a tela aqui, eu vou só abrir o documento, onde a gente continua a aula. A gente estava falando na última aula da noção intuitiva de limites, tá bom? Mas então, assim, só para fechar essa parte, fique atenta, a sequência é sempre numérica, tá bom? Então, só abre a atividade 2 quando tiver aberto a 1, e a 3 quando tiver aberto a 2, e esse questão do link eu vou pegar depois com o Diego, mas é só uma formalidade para que vocês possam realmente verificar que o PDF que eu botei ali, ele foi aprovado pela coordenação do curso, tá bom? Então, eu vou abrir aqui agora, só um minutinho. Pronto, agora eu entendi, professor. Agora deu Aí, certo, já está 100% lá minha barrinha. isso, aí ela vai sequenciar assim o curso todo. Quando a gente pega o ritmo, ele fica Porque fácil de entender. como no semestre passado o senhor entrou, já estava em andamento a nossa turma, já tinha passado teoricamente o primeiro bimestre, aí as atividades ficavam todas em sequência, sem precisar a gente entrar em um tipo para poder entrar nas atividades, elas já ficavam todas lá, sequenciadas. Uhum. Aí era só a gente entrar na sua matéria, que já estavam lá na sequência, a gente não precisava ficar procurando dentro de cada caixinha. Agora tem cada matéria tá lá as atividades lá dentro. Eu procurei deixar por matéria, até Ficou bom assim. eu achei que a estrutura ficou melhor, para a gente se orientar no curso, entendeu? Às vezes a gente botava assim ser sequencial e aí virava uma bagunça, a gente nunca sabia um conteúdo emendando no outro, então eu estou fazendo por conteúdo, e aí fica. Eu acho, tenho a impressão que fica melhor até para vocês estudarem. Eu Eu achei melhor também. estou só abrindo, que ela travou quando eu abri, acho que agora vai dar certo. Agora acho que deu certo. Acho que se vocês puderem dar um ok, se já estão visualizando. Visualizando. Ok, tá ótimo. Então, eu sempre fecho a página para começar do zero, aí é bom que o arquivo fica sequencial. Então, hoje é nosso terceiro encontro, 24 de maio, e vamos, então, continuar falando um pouquinho sobre a noção intuitiva de limite e de continuidade, tá bom? Nós apresentamos na aula passada, que foi nossa primeira aula teórica, a noção intuitiva de limite, de continuidade. Então, essa aula a gente vai explorar mais um pouquinho, para ver se no final dela eu consigo passar a definição do que é o limite, e a definição do que é continuidade, a definição precisa, embora na nossa prática, para fazer as contas no dia a dia aqui, a gente só vai usar a noção intuitiva de limites e derivadas, tá bom? É só para não deixar de apresentar uma, uma, uma coisa que é muito importante, que é, de fato, a definição de limite de derivadas, até porque, por exemplo, várias das propriedades de limite a gente só consegue provar com estas definições. Então, assim, como não é um curso para matemática, então a maior parte das propriedades de limite e continuidade nesse curso a gente só afirma, olha, tal propriedade vale porque a demonstração passa, por exemplo, por usar essas noções mais precisas, que são até complicadas de trabalhar. Então, o nosso curso de limite e continuidade é um curso de noção intuitiva de limite e continuidade. Então, as propriedades a gente sempre vai tentar trabalhar dessa maneira intuitiva, só para não deixar o curso todo intuitivo. Então, a gente tentar no final da aula de hoje passar de fato a definição de limite e continuidade. Mas então, continuando,
Então, a gente vai continuar com essa parte de a noção intuitiva. Ô, professor, só uma coisa sobre o formulário para pôr a presença. Por que que o senhor está pedindo o número de matrícula nosso? É só o seguinte, porque o e-mail também eu peço, é só assim, na verdade, qualquer pessoa pode assinar por qualquer um, certo? Então, assim, quando alguém quiser assinar pelo outro, se for o caso, a pessoa pelo menos tem que conhecer a matrícula. Então, pelo menos eu garanto uma restrição a mais para que seja de fato o aluno assinando, o que não impede o outro de assinar por ele, tá bom? Mas é só por isso. No final, como eu exijo todo esse documentação, a pessoa que pôs o nome, eu acredito que foi ela que preencheu e computa a frequência, tá bom? Mas nenhum outro dado, assim. Não, é só porque dificulta um pouco essa questão da matrícula, é um Aham. número muito grande, entendeu? Então, é uma coisa que eu julguei, no meu julgamento, eu achei desnecessário, mas tudo bem, é a sua regra. Na verdade, não tem nem restrição. Por exemplo, se a pessoa colocar o número 1, não impede de preencher o formulário, entendeu? E também não vou atribuir falta. Eu só queria uma maneira de garantir que quem está preenchendo é de fato a pessoa que está respondendo, entendeu? Por exemplo, assim, eu vou lá escrever Agenor. Então, assim, se eu não sou Agenor, eu pelo menos vou ter que dar o trabalho de saber a matrícula e o e-mail dele, né? Ok? Mas eu Professor, entendo que realmente toma um tempinho. é porque assim, o número de matrícula, eu mesmo não sei o meio de cópia, que é um número grande, né? Uhum. E toda vez é uma pressa, assim, para tentar achar o número. O e-mail já é uma coisa pessoal, já é difícil da gente saber um do outro, né? Sim. Acho que já seria o suficiente para validar a presença, para saber que é a gente mesmo que está dando presença, ou o senhor colocar, sei lá, perguntar o tema da aula, alguma coisa assim, seria mais prático. Aí vira esse do tema já. Sabe que é uma boa ideia? Eu vou pensar em mudar. De hoje já não muda, né? Porque já começaram a preencher, mas para a próxima aula é uma boa ideia, viu? Vou deixar uma pergunta no meio da aula e vou pedir assim, ó, coloque lá a resposta. Aí é bom que quem está presente, é uma boa ideia, viu? Ah, não, professor, deixa só a matrícula mesmo. Não, mas a pergunta não precisa ser relacionada pode ser qualquer coisa assim, bota lá no chat uma pergunta e fica uma chave de resposta, tipo uma Uma criptografia. palavra, alguma coisa Pode assim, ser. só quem A tá. palavra-chave de hoje então aí pronto. Acho Mas a mais gente pensa isso prático. para a próxima aula, tá bom? Não foi uma pergunta difícil também, não, que aí já complica Não, demais. não. O título da aula, uma palavra-chave, alguma Professor, coisa assim. Eu vou pedir o placar do último jogo do São Paulo sempre. professor, ia falar isso, hein, professor? Oi? Eu ia falar isso. Até Vou a voz, levar vou até a levar voz para tá rouca hoje. Tá feliz, hein, professor? Graças a Deus. Nós também. O Flamengo ganhou, foi dureza, mas vai ganhar do Fluminense sábado. Eu torci contra, mas tá bom. Poxa, eu também queria contra, professor. Sou flamenguista, mas o Gabigol tá se achando demais. Eu torci pro Fluminense, mas o Fluminense nos decepcionou. Sempre, esses aí decepcionam sempre. Olha só, gente, então é o seguinte. Então, para voltar, na última aula a gente calculou, fez essa noção intuitiva, tá bom? De limite, mas a gente vai fazer mais uma vez. Então, usar a ideia intuitiva de limite para calcular o limite de x mais 1 quando x tende a 1, tá bom? Eu usei do gráfico na aula passada para fazer uma função que vou até comentar dela depois de novo, tá? O item B. Mas hoje, então, eu vou mostrar a ideia da tabela que mostra o que vai acontecendo com a função quando o x se aproxima de 1. Lembrando, esse x com a setinha 1, a gente lê x tendendo a 1. Então, aqui é o limite da função x mais 1, né? De x mais 1, quando o x tende a 1. Então, calcular esse limite. A ideia, quando a gente vai fazer isso, é montar duas tabelas. Então, você vai escolher valores de x que são maiores do que 1, mas vão se aproximando de 1, e valores de x que são menores do que 1, mas vão se aproximando de 1, e ver se tem um comportamento padrão da função. Se isso acontecer, a gente vai ver que a função se aproxima de um mesmo número, e esse número é o que a gente chama o limite da função. Então, eu vou montar aqui, como eu falei, uma tabela. Opa, eu acabei tirando um retângulo, deixa eu montar a tabelinha aqui. Vou montar uma tabela com alguns valores de x
maiores do que 1, por exemplo, mas se aproximando de 1. E o que acontece com a função, tá bom? O símbolo para isso que a gente põe, então, eu vou montar então nessa primeira tabela, vou montar então assim, ó, x vai se aproximando de 1, x está tendendo a 1, mas aqui os valores de x são maiores do que 1, por exemplo. Então, vou ter aqui os valores de x e aqui os valores de f de x. Lembrando que a nossa função, quem ela é? É o x mais 1, tá bom? Então, a nossa função é f de x é x mais 1. Então, por exemplo, se o x for o número 2, f de x, eu vou trocar... Esse primeiro eu vou fazer aqui no cantinho, só para ficar claro, eu vou trocar o x por 2. Então, é 2 mais 1, 3. E aí, agora, então, eu vou fazer esses valores se aproximarem de 1, né? Então, por exemplo, se o x... Vou diminuir um pouquinho. Se o x for 1,5, então a nossa função vai dar 2,5, certo? Eu estou somando 1 no x, né? Se o x for, por exemplo, 1,1, então o resultado vai dar 2,1, né? Então é sempre somando 1 mais 1. Se o x for 1,01, o que vai acontecer? Vai dar 2,01. Se o x for 1, mais 1 aqui próximo, bem próximo de 1, 1,001, o resultado dá 2,001. E o que a gente percebe é o seguinte, a gente enxerga o seguinte, à medida em que o x vai se aproximando de 1, esses valores de y, de f de x, vão se aproximando do número 2, ok? Nós vamos fazer um comentário depois disso, que são os limites laterais, tá? Então, assim, pode acontecer que a função de um lado se aproxime de um número e de outro se aproxime de outro. Então, não ter um comportamento legal e não ter um limite nesse sentido, tá? Esse aqui é um exemplo que é para a gente poder começar, a gente vai ver que as coisas dão certo. Então, o que a gente percebeu é o seguinte, à medida em que o x foi se aproximando do número 1, sempre por valores maiores do que 1, a função foi se aproximando do número 2, sempre, no caso aqui, por valores maiores do que 2, tá bom? Sempre um pouquinho maior do que 2. Eu poderia pôr 1,00000, um monte de 0, 1, por exemplo. Eu ia ter 2,00, a mesma quantidade de zeros, 1 no finalzinho, ou seja, sempre se aproximando de 2. O que acontece com essa função, por exemplo, vou mudar aqui agora a cor. Se o x se aproximar de 1, mas por valores menores do que 1, ok? Então, de novo, vou montar a tabelinha aqui. E a gente vai ver que acontece uma coisa parecida, ela vai continuar, o comportamento não muda, ela continua se aproximando do número 2, só que agora por valores menores do que 2. Então, a gente vai dizer, juntando os dois casos, que a função limite vai dar 2, ok? Então, nós temos os valores de x, de f de x. Então, aqui agora a gente vai fazer o quê? Escolher valores de x menores do que 1, mas que se aproximam de 1, tá bom? Então, eu vou começar, aqui eu vim pelo maior, fui diminuindo aqui, eu vou começar então pelo menor, por meio, e vou fazer esse número se aproximar do número 1. Então, se eu troco o x por meio, então meio mais 1, 1,5. Se eu troco o x, sei lá, por 0,9, então eu fico com 1,9. Se eu troco por 0,99, então eu fico com 1,99. Estou sempre somando 1, né? Se eu troco por 0,999, então eu fico com 1,999. Se eu, sei lá, botar mais um 9 aqui, 999, então eu vou ficar com 1,9999. De modo que a gente percebe o quê? Que quanto mais perto o x estiver do número 1, mesmo sendo menor do que 1, certo? Esse valor aqui na nossa tabelinha direita vai estar próximo de 2. Então, juntando as duas tabelas, o que a gente percebe? Nós percebemos que x se aproximando do número 1, o f de x está se aproximando de 2. A mesma coisa, né, por valores, isso tanto faz se os valores são maiores ou menores do que 1. Tá? Então, a gente resume tudo isso dizendo que o limite dessa expressãozinha, no caso de x mais 1, quando o x tende a 1, ele é o número 2. Ou seja, a função x mais 1, quando x está perto de 1, ela fica próxima do número 2, ok? Deixa eu só fazer um gráfico para a gente lembrar mais ou menos como é que é o gráfico dessa função. Professor, Não. só uma dúvida. Então, o 2 seria o limite dessa O 2 é o limite. expressão?
Isso, 2 é o limite. A gente vai escrever isso já já, tá bom? Mas esse valor da igualdade aqui que eu pus, que a gente colocou aqui agora, é o limite. A gente diz que o limite de f de x quando x tende a 1 é o número 2, ok? Isso para dizer que quando x estiver perto de 1, essa expressão x mais 1 vai ficar próximo de 2, ok? Entendi. Obrigada. De nada. O gráfico dessa função, ele mais, eu vou fazer aproximado, tá bom? É mais ou menos uma coisa assim. Opa, queria pôr a reta e não saiu a reta. É algo parecido com isso, tá? Então, aqui, por exemplo, é o número -1, que é a raiz, aqui quando passa no 0 é 1. E nós estamos interessados em olhar, então, que o que acontece quando o x está perto de 1. Então, imagina que o número 1 fosse aqui. Se o número 1 fosse aqui, nós estamos dizendo que o f de 1 aqui, no caso, é o 2. O que a gente está dizendo é o seguinte, se o x fica perto do número 1, então se o x está perto do número 1, o valor de f de x, ele fica perto do número 2. Então é isso que a gente está dizendo. Se o x fica perto de 1, o f de x fica perto de 2. Nesse caso, 2 é o limite, tá bom? Esse é o exemplo de uma função que é contínua, tá? Mas a gente comentou isso na última aula, ou seja, intuitivamente a função é contínua quando o gráfico dela não tem nenhum salto, nenhum buraco, nenhuma lacuna entre os elementos, tá bom? Ok? Esse, Professor. por coincidência, é o valor de f de 1, tá? A gente vai ver que o limite não precisa ser o f de ninguém, tá? Basta que... Eu já te atendo, mas só para comentar. Basta que o comportamento da função fique próximo desse número. Pois não? Igual, tipo aí, o senhor falou que x tende a 1. Se esse que o senhor colocou tende a 1, se no caso do 1 tiver tipo 3, aí no caso, pode a gente mudar esse número 1? Pode, não Ou tem é problema. padrão? Não, Tem que ser só tende a 1. Não, pode ser. A gente vai escrever até a definição agora, pode ser tender a qualquer valor, ok? Não há problema Qualquer nisso. valor. Isso. Ah, Aqui tá. E o no exemplo caso era do 1, mas a gente dos... poderia ter mudado por 2, por -1, por 5, não Ah, importa. tá. Mas no caso a fórmula só vai ter que somar com mais um, correto? Não, e isso se a função for x mais 1. Se a função fosse, por exemplo, elevar o número ao quadrado, então seria elevar o número ao quadrado. Então Não, depende então, da função, né? É porque a nossa nessa expressão aqui questão é x mais aqui 1, eu né? posso, nessa questão aqui eu posso, tipo, colocar o 2 aonde tá x estende a 1, mas a fórmula é a mesma, a função. Se a função não mudar, a regra continua mesmo. Ok? Tá, entendi. Então, como eu comentei, esse aqui, por exemplo, é um caso onde a função ela é contínua, tá? A gente viu na última aula, deixa eu só quebrar a página aqui, pronto. A gente viu na última aula esse exemplo, eu Professor, vou só pôr para reforçar. Pois não, pode falar. só um minutinho antes de eu passar para a letra B. Por que que lá passou pelo -1? Eu só não entendi isso. Aqui? Isso. Aqui é que quando o x é -1, o y é 0, né? Eu só montei o gráfico dessa função. Se você troca o x por -1 aqui, -1 mais 1 é 0. Ele é a raiz dessa função, né? Essa função é uma função afim, o gráfico dela é uma reta, a inclinação é voltada para cima, porque o coeficiente é positivo, e a raiz dela, né, ou seja, onde ela corta o eixo x, é no número -1. Eu fiz só um resuminho, um esboço do gráfico dela, ok? Nós comentamos na última aula esse limite aqui, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. A gente viu que esse limite aqui também dava 2. Eu vou só voltar aqui, a vantagem de usar isso, esse tipo de mesa, é legal por conta disso. Ó. A gente tinha feito o gráfico, tá bom? É só qualquer coisa voltar e dar uma olhadinha no limite. Eu considero f de x, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, ok? E a gente viu, então, que o f de 1 não existe, mas o limite também dava 2, né? Também dava 2. A gente fez isso aqui na aula passada, tá? Então, assim, só para comentar é que nesse caso aqui, o valor da função, o valor do limite coincidiu com o f do número que estava aqui embaixo, ok? Mas isso nem de f de 1. Nesse caso aqui, se eu tentasse até, só, né, lembrando, se eu tentasse substituir o x por 1,
eu ia ficar com 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Uma expressão do 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Ou seja, o f de 1 não existe nesse caso. Okay? Então, não precisa sempre este número estar relacionado com o valor da função dentro do ponto. Esse é um exemplo bem que ilustra isso, tá bom? Mas, então, essa função, até pelo gráfico que eu voltei para trás, a gente vê que ela é um exemplo de uma função que não é contínua, mas tem limite, tá bom? Então, f não é contínua. Não é contínua em x igual a 1. Ok? Mas o limite existe. Vamos reforçar isso aqui. Mas o limite existe. Ok? Então, esta era mais uma forma de falar da noção intuitiva de limites, tá bom? Uma observação, além disso, né, eu já escrevi, mas eu vou reforçar por de vermelho, f de 1 sequer existe, tá bom? Isso é importante no limite, porque às vezes a gente acha que o limite é só trocar o valor de x na função. Esse é dos exemplos mais elementares, olha, simplesmente você trocou o valor de x na função, né? Porque 1 mais 1 é 2, deu certo. Aqui, em muitos casos, isso sequer dá certo, tá bom? O valor da função no número 1 sequer existe, mas ela admite o limite, tá? Então, essa é uma coisa importante do limite. E aí eu queria, então, aproveitar um dos poucos momentos que a gente vai ter para falar sobre a definição formal do limite e da continuidade, e depois voltar para o nosso curso, que, como eu falei, vai ser um curso praticamente todo voltado para noção intuitiva de limite e continuidade, porque quando a gente for falar de derivadas, a gente vai ver que também então, são aplicações de limites, então sempre para a gente as coisas vão ser partida, né, desse ponto de vista de noção intuitiva de limite, ok? Mas então, para não ficar tão solto, porque, por exemplo, esse limite, a gente vai ver que ele é uma condição única para a função, ou seja, se uma função tem limite num ponto, esse limite é único, então, isso a gente só consegue provar usando, por exemplo, a definição formal de limite, né? Então, qual é a definição formal de limite, né? Então, vamos escrever assim. A definição formal de limite e continuidade. Foi uma coisa que levou muito tempo para os matemáticos conseguirem fazer, era definir formalmente o que significa esse ficar perto, porque eu vim aqui atrás e estava falando, olha, quando o x está se aproximando de 1, ou seja, quando o x está ficando perto do número 1, a função está ficando perto do número 2, né? Tanto faz se era por valores menores ou maiores, né? Então, matematicamente, o que significa, né, estar perto do número 1, ficar próximo do número 2, né? Okay? Essa era um problema que era, assim, muito informal, né? Às vezes a pessoa pode achar que 0,999 é muito perto. O outro pode achar, dependendo da escala que estiver trabalhando, que não é suficiente, né? Então, assim, você precisava estabelecer um padrão. E o padrão que a gente queria tirar era o seguinte: de que maneira eu consigo relacionar isso? Ou seja, se eu deixar um número próximo um tanto do número 1, o quanto eu vou garantir que o valor da função vai estar próximo de 2, né? Então, assim, por exemplo, se eu deixar o x variando meia unidade do número 1, por exemplo, 1,5, certo? 1,5 e meio, né? A função aqui, ela está variando quantas unidades do número 2? Olha, variou para cima meia unidade, variou para baixo meia unidade, certo? Então, assim, será que a gente consegue manter esse padrão? Ou seja, se eu digo que x vai ficar a uma distância do número 1, eu consigo dizer a qual distância a função vai estar do número 2, ok? Então, essa é a ideia de dar essa definição formal do limite, tá bom? Então, a gente começa, na verdade, de trás para frente, falando da definição formal da continuidade, para depois falar do limite, porque limite, ele abrange uma situação maior, mais ampla do que continuidade. Continuidade é simplesmente, a gente vai ver, é trocar o valor de x na função, que foi o caso do exemplo A. Simplesmente eu posso trocar o x na função aqui. Troco por 1, deu certo, acabou o problema. Mas, de modo geral, nem sempre eu consigo fazer isso. Então, nem sempre eu posso trocar o x pelo número 1, pensando no exemplo aqui do número 1, tá?
Então, nem sempre a função vai ser contínua, mas ainda assim eu posso estabelecer um limite, calcular o limite dessa função. Ok? Então, vamos falar primeiro então, da definição formal de continuidade, tá? Continuidade. Então, a gente vai dizer que uma função f é contínua num ponto P, se sempre que a gente conseguir deixar o x perto de um intervalinho, perto de P, um intervalinho, a função ficar perto de f de P, um intervalinho que depende desse que a gente escolheu para o x, tá bom? Então fica assim, intervalinho para lá, intervalinho para cá, fica uma coisa muito informal, né? Então a gente diz o seguinte, uma função f é dita contínua em x igual a P, se, agora que entra a história da matemática, para todo número positivo epsilon existir um delta. Eu vou escrever assim, aí eu já digo o que significa isso. Esse delta de epsilon significa que delta depende de epsilon. Um delta positivo também, que satisfaz a seguinte relação. Tal que, se o x estiver perto de P, então, se o x estiver perto de P, que tanto perto de P? Tiver esse tanto delta de P, nós conseguimos garantir que a função fica perto de f de P, esse tanto epsilon, ok? Então, esta é a definição formal de continuidade. Então, eu estou dizendo assim, ó, olha, se eu escolho x, vamos pensar no exemplo que a gente fez lá, o P para a gente era 1, eu quero escolher, então, eu quero escolher x no máximo a meia unidade de distância do número 1. O que vai acontecer com a função? Olha, a gente está dizendo que ela vai ficar meia unidade de distância, né, pensando nesse quadrinho que a gente tinha feito aqui, ó, vai ficar meia unidade de distância no máximo do número 2, ok? Então, a gente está pensando dessa maneira, só que isso é escrito de maneira formal. Agora, a gente pode resumir tudo isso aqui num simbologia matemática, tá bom? Então, em símbolos, a gente pode escrever o seguinte, ó. Em símbolos, a gente pode escrever tudo o que foi dito aí de maneira resumida da seguinte forma. A gente diz que uma função f é contínua em P, então f é contínuo, ou só contínuo, assim, abreviado, em x igual a P, se e somente se aconteceu o seguinte. Aqui eu escrevi para todo epsilon maior que zero, símbolo matemático para todo, esse A de cabeça para baixo. Então, para todo epsilon maior que zero, esse E existe, tá bom? Delta, que depende do epsilon, maior do que zero, porque eu escrevi que ele tinha que ser positivo, tal que acontece o seguinte, se o x está perto de P, então o f de x fica perto de f de P, ok? Então, formalmente, ser contínuo é isso, tá bom? Intuitivamente, para a gente, ser contínua significa que ela não tem saltos, não tem buracos, não tem lacunas no gráfico dela entre os pontos aqui, tá bom? Mas matematicamente, formalmente, ser contínua significa isso, tá bom? Quando ela for contínua em x igual a P, né, então assim, quando uma função for contínua em x igual a P, a gente escreve o seguinte. Então, deixa eu pôr aqui observação. Observação, a gente escreve o seguinte. Quando f for contínua em x igual a P, escrevemos o seguinte. O limite de f de x, quando x tende a P, é simplesmente você vir na função e trocar os valores de x que existirem lá pelo número P, ok? Eu vou voltar ali no exemplo que a gente fez, que a gente começou a aula, só né, para reforçar, é o seguinte, esta função é contínua em x igual a 1, a gente viu que o valor do limite aqui, que a gente obteve, foi simplesmente trocar
o x da nossa função pelo número 1, né? Porque 1 mais 1 deu 2, tá bom? Então, quando a função é contínua, isso acontece, tá? Agora, então, essa observação 1. Observação 2 é o seguinte. Nem sempre uma função é contínua em todos os pontos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma função que não é contínua em x igual a 1, certo? Mas o domínio dessa função tem um monte de números, ok? Por exemplo, tem o 2, tem o 3, tem o 5, tem o 7, tem vários. Você só tem problema, na verdade, no número 1, ok? Então, esse é um exercício, por exemplo, de matemática elementar que a gente faz lá atrás, determinar o domínio dessa função. A gente pode ver que o domínio dessa função aí, por exemplo, são todos reais, exceto o número 1. Ok? Então, para todos os números que não são 1, a gente pode calcular o valor da função nesse número. Ok? Então, eu posso falar sobre continuidade não só num ponto, mas em vários pontos. Ok? Nos pontos onde eu puder determinar que essa função é contínua. Então, mantendo o padrão de vermelho aí, a gente diz o seguinte: f é dita contínua em um conjunto A dentro do domínio dessa função, se ela for contínua em todos os pontos de A, ok? Então, se f for contínuo em todo P pertencente a A, ok? Então, a gente vai ver ao longo desse curso, por exemplo, que esta função aqui, ela é contínua, por exemplo, para todos os números menores do que 1, ou ela é contínua, por exemplo, para todos os números maiores do que 1, ok? Mas ela não é contínua no 1, tá bom? Quando, por último, a gente diz que uma função é contínua, então f é dita contínua, sem nenhuma restrição, então aqui a gente não pôs nenhuma restrição, tá bom? F é dita contínua quando for contínua em todo ponto do seu domínio. Então, quando for contínua em todos os pontos de seu domínio. Vou voltar ali para comentar no exemplo, mas a gente vai ver, por exemplo, que esta função aqui, ó, o x mais 1, tá bom? A gente vai ver, então, só para deixar de comentário, que essa, na verdade, ela é contínua em todos os pontos. Então, se eu pegar chamar f de x mais 1, a gente vai ver que essa função ela é contínua. Quando eu escrevo assim, contínua, quer dizer que ela é contínua em todos os pontos do domínio dela. Qual é o domínio dessa função? São todos reais. Então, ela é contínua em todos os números reais, ok? E aqui foi um exemplo do 1, mas a gente, se eu trocasse o 1 pelo 2, ou pelo menos 5, ou pelo raiz de 2, ou por 0, era simplesmente trocar, achar o limite era trocar o x por esse número, tá bom? Já essa aqui, por exemplo, a gente viu que ela tem um ponto onde ela não é contínua, tá bom? Então, eu não posso falar que ela é contínua em todos os reais. Não, ela é contínua nos reais diferentes do número 1. Tem funções que são mais bagunçadas ainda, tem um monte de descontinuidade, tem funções que não tem nenhum tipo de continuidade, então depende do tipo de função, tá bom? Vou pôr uma nova página. Okay? Como eu falei, então, o nosso curso é sobre a noção intuitiva de limites, mas essa aula era uma aula destinada a falar dessa noção formal de limite e continuidade, tá bom? Então, só para a gente entender um pouquinho a diferença, né? Então, só para entender um pouquinho a diferença. Se eu pegar, então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Ok, deixa eu pôr um exemplo. Vamos pegar essa função, por exemplo, f de x igual a 2x mais 1, ok? Se a gente for analisar, por exemplo, ela em x igual a 1, ok? Então, a pergunta, f é contínua em x igual a 1, por exemplo? Ok? Intuitivamente, para a gente ver que essa função é contínua em x igual a 1, bastava eu fazer o gráfico dela e ver que no número 1 não tem nenhum problema, certo? Não tem nenhum, digamos, buraco, nenhum salto. Se a gente montar o gráfico, lembrar lá de matemática elementar, a gente vê, por exemplo, que o gráfico dessa função, ela é uma reta, ok? Então, acontece uma coisa desse tipo assim. X, Y. Então, quando x é 0, dá 1. Vamos imaginar que 1 está aqui. E
a raiz é menos meio, mais ou menos por aqui, assim, então. Algo desse tipo o gráfico dela. Então, aqui é o número menos meio e aqui é o número 1. Esse é o gráfico dela. Se eu imagino que o x igual a 1 está aqui, o que eu percebo nesse gráfico? Olha, ele não tem nenhum salto, não tem nada. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Eu consigo ver que ela é contínua em x igual a 1 e o valor do limite é 3, tá bom? Então, eu digo algumas informações só de olhando para o gráfico. Ó. Eu digo que o limite de 2x mais 1, quando o x tende a 1, se você montar aquela tabelinha com valores parecidos, você vai ver que isso acontece, dá o número 3, e isso exatamente é só trocar o x pelo 1, né? Ou seja, é o f de 1. Né? Então, ela é contínua, tá bom? Mas isso é intuitivamente, tá? Só para a gente entender a diferença. Então, intuitivamente. Como é que você, então, prova que ela é contínua? Imagina que o exercício fosse o seguinte, um exemplo lá, né? Exemplo está aqui, então eu poderia pôr um outro exemplo assim, né? Exemplo. Prove que f de x igual a 2x mais 1 é contínuo em x igual a 1. Okay? Então, simplesmente fazer esse desenho, montar aquela tabela, matematicamente não significa justificar que essa função é contínua em x igual a 1, tá bom? A gente está só falando da noção intuitiva. Como é que a gente resolveria esse problema? Da seguinte maneira, né? Como é que a gente resolve esse exercício? Eu tenho que lembrar o que significa ser contínuo em x igual a 1. Olha, ser contínuo em x igual a 1, né? Estou trocando um p por 1. Significa que para todo número positivo epsilon, eu tenho que encontrar um delta, tal que se x menos o número 1 for menor que esse delta, eu consigo, então, garantir que f de x menos f de p, no caso f de 1, é menor do que epsilon, tá bom? Então, no caso, a função f foi dada, né? No nosso exemplo é 2x mais 1, e o p foi dado, é o número 1. O que a gente tem que fazer é encontrar esse delta, certo? Então, vou tentar mostrar como que a gente faz isso, tá bom? Então, o objetivo, vou até escrever o que eu falei lá atrás. Então, o objetivo é mostrar que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, esse delta, dependendo do epsilon, tal que se x menos 1, né, nosso P é o número 1, for menor que delta, então f de x menos f de 1 é menor do que epsilon, tá bom? Então, eu só, né, troquei esse x por 1, a nossa função ainda nem substitui lá, tá? 2x mais 1. Isso significa, intuitivamente, a gente está dizendo, aqui matematicamente, a gente está dizendo que está aqui no gráfico intuitivamente. Nós queremos provar que isso aqui acontece, ou seja, se eu ficar perto de 1, o valor da nossa função vai ficar perto de 3. É isso que a gente está dizendo aqui. Né? Então, se eu me aproximo de 1, o valor da função se aproxima de 3. É isso que a gente está dizendo. Tá? Só que isso de uma maneira mais formal. Tá? Então, o nosso objetivo é esse. E aí, eu vou pôr aqui entre aspas, né? Então, provar isso. E aí, como é que a gente faz isso aqui, então? Dado epsilon maior que zero. Depois eu vou ensinar como que a gente descobre o delta, tá bom? Mas, então, considere... Lembra que eu falei que o delta deveria depender do epsilon? Então, assim, ó, pega como sendo metade. Então, se o epsilon é positivo, metade do número positivo ainda é positivo. Então, acontece o seguinte. Se x menos 1 for menor do que o delta, que é o epsilon sobre 2, temos o seguinte. Vou escrever aqui embaixo, senão depois fica muita linha picadinha, tá bom? Vou até pôr a expressão de novo. Ó. F de x menos f de 1. F de x, quem é a função f de x? É 2x mais 1, certo? Ok? Lembrando, a função é 2x mais 1. Quanto é f de 1? Eu preciso de f de 1. F de 1, a gente já viu aqui, ó. É o número 3, tá bom? Tá até calculado aqui, ó. Tá? F de 1 é o número 3, mas eu vou deixar anotado aqui para a gente não esquecer, tá bom? Vou só pôr aqui de observação, então. F de 1 é 2 vezes 1 mais 1. É o número 3.
Então, f de x, que era 2x mais 1, menos f de 1, menos o 3. Deixa eu tirar aqui, pronto. Voltei na cor. Então, isso fica módulo de 2x menos 2, ok? Observe que 2 é um fator comum. Então, eu ponho 2, x menos 1. E aí a gente precisa de algumas propriedades de módulo. Então, o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, fica módulo de 2 vezes módulo de x menos 1. Módulo de 2 é o número 2. Módulo de x menos 1. E aí, olha só. Módulo de x menos 1 é menor do que epsilon sobre 2, certo? Então, isso aqui fica menor e 2 vezes epsilon sobre 2. Eu posso simplificar o 2 aqui multiplicando e dividindo. Isso é epsilon. Ou seja, conclusão, o que nós temos é f de x menos f de 1 menor, lá no final, né, menor do que epsilon, ok? Então, a gente acabou de provar matematicamente que essa função é contínua. Vejam a diferença. Intuitivamente, um gráfico faz a gente se convencer do valor do limite, se a função é contínua ou não, mas provar matematicamente dá um trabalho maior, tá bom? Mas, como eu falei, então, assim, esta parte aqui não é o objeto de estudo nosso, tá? Mas só para a gente entender da onde as coisas vêm, tá bom? Alguém poderia perguntar, né, assim, professor, como que você sabia que deveria ser epsilon sobre 2, certo? Porque eu tinha que escolher um valor, né, tenho que mostrar que para todo positivo tem um delta, né? Então, assim, se eu pegasse esse epsilon como 5, o delta seria 2,5. Se eu pegasse como sendo 0,1, então ia ser 0,1 sobre 2. Então, não importa qual fosse o valor positivo, eu sei quem é o delta, certo? Você poderia perguntar, como que você descobriu esse delta, né? Então, para a gente poder finalizar essa aula, é que esse processo ele é feito de trás para frente, tá bom? Então, assim, a gente apresenta aqui, normalmente, se você vê no livro, ele apresenta, mas a gente sempre constrói ele de trás para frente para descobrir quem é o delta, tá bom? Então, assim, só, né, como descobrir delta, né? Qual é o processo que a gente usa para descobrir esse delta, né? O processo, a gente vem de trás para frente, olha só. O que a gente queria era garantir que f de x menos f de 1, no final das contas, fosse menor do que epsilon, certo? Então, a gente vem e faz essas contas e no final coloca lá, olha, isso menor do que epsilon, então eu consigo achar quem é o delta, tá bom? F de x menos f de 1 é o que a gente fez aqui, ó, 2x mais 1 menos 3, certo? Então, eu tenho 2x mais 1 menos 3. E isto é 2x menos 2, e a gente viu que, então, fica 2 vezes módulo de x menos 1, ok? Lembrando, o delta aqui eu tinha que ficar o seguinte, x menos 1 menor do que delta, certo? Então, se eu quero, olha só, se eu quero que no final isso aqui seja menor do que epsilon, então eu deveria ter x menos 1 menor do que epsilon sobre 2, certo? Esse, né, passei o 2 está multiplicando, passei ele dividindo. Esse é o número que eu vou lá e chamo de delta. Então, por isso que eu falei, olha, dado o epsilon, tome esse delta. Então, o delta não é inventado, ele é construído de trás para frente, né? Tome o delta como sendo epsilon sobre 2. Então, essas contas, no final, dão certo, como aconteceu aqui, tá bom? Então, é assim que esse delta é construído, tá bom? Para eu poder, então, fechar a aula de hoje, vou deixar um exercício para vocês, que é o seguinte. O exercício é o seguinte. Então, sejam A e B números reais, o A diferente de zero, ok? Esse é um caso que generaliza o que a gente fez aqui, ó. A gente tinha uma função afim, 2x mais 1. Lá eu vou escrever ax mais b, tá bom? Mostre que a função... Professor, usando essa mesma regra, Isso, é só para treinar esse de limite. Como eu falei, essa nem faz parte... Não é que não faz parte, mas assim, eu não vou cobrar como conteúdo de prova nossa, tá bom? Mas só para a gente entender essa noção de continuidade, tá bom? Tá, ok. Mostre que a função f de x igual a x mais b é contínua. Ok? Então, o que você vai ter que fazer? Pegar x igual a p, um número qualquer,
e mostrar que f de x menos f de p é menor do que y, certo? Desde que x menos p seja menor do que o delta, ou seja, encontrar o delta adequado. O que a gente está dizendo aqui, esse exercício é um exercício interessante, que é importante, a gente vai destacar isso mais lá na frente. Aqui eu estou dizendo que as funções, função afim é contínua. É isso que está dito aqui, funções afins são contínuas. Então, de maneira resumida, ele está dizendo o seguinte, sempre que você for calcular o limite de uma expressão dessa, ax mais b, quando x tende ao número p, você simplesmente pode trocar o x pelo número p. Ok? É isso que esse exercício está dizendo de maneira oculta aí, digamos assim, tá bom? Esse exercício está dizendo isso. Então, se você quisesse calcular o limite de 5x mais 3 quando x tende a 10, eu só troco o x pelo 10, então fico 5 vezes 10 mais 3, daria 53, né? Assim, eu chutei valores aleatórios, tá bom? Na próxima aula, então, eu vou usar mais um pedacinho dela, só para eu não deu tempo de escrever hoje a definição de limite, tá bom? Mas então a gente vai escrever assim, qual é a definição de limite usando esse epsilon e delta. A definição muda bem pouquinho, então assim, se a gente entende continuidade, como eu falei, o que vai mudar de limite aqui? O de limite muda que aqui você não tem f de p, você tem um valor L, foi o que aconteceu aqui, por exemplo, né? A gente viu que não dá f de 1, dá um número. Esse número a gente vai chamar de L, tá bom? Ou seja, o limite da função. E aí, depois dizer, então, que quando uma função tem limite num ponto, esse limite é único, e aí a gente fecha essa parte formal de limites e continuidades, tá bom? E aí a gente pode, então, ir para o quê? Propriedades dos limites. Falar, então, o que acontece quando eu quero calcular o limite da soma de funções, o limite da multiplicação, da divisão de funções, e aí a gente fica uma boa parte do curso falando sobre propriedades de limites e como, então, calcular limites usando essas propriedades, o que facilita bastante a nossa vida, tá bom? Vou voltar aí na sala, na tela, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu consigo visualizar o chat agora. A Raquel perguntou, assim, o nosso curso, como eu falei, é um curso a gente fala de limite e continuidade. Enquanto tiver em limite e continuidade, essencialmente é a parte a noção intuitiva, tá bom? Mas é importante só para poder mostrar que existe um caminho ao qual as coisas são construídas no cálculo, mas a gente costuma dividir o cálculo entre o curso para matemática e o curso para não matemática. Para matemática, essa parte formal é mais importante. Para os cursos que são da área aplicada, ou seja, aplicam o cálculo, seja ele qualquer curso da área de exatas, ter essa noção intuitiva é mais importante. Essa noção de epsilon e delta é uma noção que causa muita confusão, até mesmo quando a gente é apresentado inicialmente ao cálculo, mas é só para a gente ter ideia. Quando a gente está falando de ficar perto, fica perto do número 1, fica perto do número 3, então, assim, precisa definir o que é ficar perto. Matematicamente, a maneira achada para fazer isso é por meio desses épsilons e deltas, ou qualquer outro nome que quiser dar, mas, assim, dizer que o número está perto é o quão perto, né, você quer que ele fique, então ele depende desse parâmetro, né? Olha, eu quero que fique meia unidade de distância, 0,1 unidade de distância, então, assim, definir isso de maneira mais rigorosa, tá bom? Então, por isso que é usado essa noção de epsilon e delta, assim, tá bom? Mais perguntas? Ok, gente, eu vou parar a gravação, tá? Mas se alguém tiver ainda qualquer pergunta, pode ficar à vontade. Vou só interromper aqui a gravação.